Fala, meus queridos amigos, queridos irmãos, meu nome é Roberto Castilho, nós estamos aqui para falar sobre a história da redenção. Nossas leituras da semana, Êxodo 19 e 20, Patriarcas e Profetas, capítulo do 27 ao 29 e, obviamente, o capítulo 18 do História da Redenção, que é o que vamos falar agora. Bom, meus amados, o capítulo 18 já inicia que o pessoal saiu de Refidim e foi até o Sinai. O povo entra então num concerto com Deus, até mesmo sem saber o que Deus estava propondo. Só foi falado que ia ter um concerto e tal, e eles, não, a gente vai cumprir, não sei o que, e foram falando, nem sabia do que era que se tratava, o povo já saiu falando que ia fazer. Deus então pede para que Moisés suba até o monte e pede para que Moisés preparasse o povo, porque a ideia inicial de Deus não era nem fazer os mandamentos em pedra, era falar os mandamentos. E aí começou, então, ali depois da preparação, houve uns 3 dias de preparação. Isso é muito interessante, irmãos, pelo seguinte, pelo fato de que Deus é um Deus muito minucioso. E olha esse texto, o que diz. Ele não é menos minucioso agora do que foi então. Ele é um Deus de ordem e requer que o seu povo, ora, sobre a terra, observe hábitos de estrita limpeza. E os que adoram a Deus com vestes e eles próprios manchados, não se apresentam diante dele de modo aceitável. Ele não se agrada da sua falta de reverência, e não aceitará o serviço de adoradores impuros, pois isso insultam o seu autor. Isso é muito duro e muito grave, porque hoje em dia as nossas igrejas estão muito mal reverentes. É criança correndo nos corredores, é gritaria, é blá 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 no meio do culto. A gente pensa que está sendo mal educado com o pastor ou com o orador, e não é. É com Deus que vocês estão sendo mal educados. Deus está ali, a sua presença está ali, e no momento em que Deus está ali, você fica de fuxiquinho com o irmão do lado, fica com conversinhas paralelas, fica com o seu pensamento em outras coisas que não sejam no que você está ali fazendo na igreja, tudo isso desonra a Deus. E aqui diz que Deus não aceita o serviço de tais adoradores. Tá? Então isso é muito grave. Então é por esse motivo que Deus fez com que o povo se preparasse por 3 dias para ele conseguir entrar na presença do povo. E aí Deus então vai e se manifesta através da nuvem de fogo. E ele começa a falar os mandamentos, que é o Êxodo 20. Só que o povo diz para Moisés, Moisés, pelo amor de Deus, fala com Deus, tudo que você falar para a gente vai ouvir, mas a gente não quer ouvir Deus. Por quê? Porque eles não estavam preparados da forma que deveriam estar preparados. Eles tinham que estar ali totalmente entregues, ouvindo a voz de Deus, felizes, mas não, eles estavam com temor, mas não aquele temor que a Bíblia pede que estejamos, mas com aquele temor de medo. E aí o povo então, né, Deus foi misericordioso com o povo e não fez com que isso ocorresse. O fato é que os primeiros mandamentos, os primeiros 3 mandamentos, falam sobre idolatria, sobre como não fazer mais de esculturas, não colocar o nome de Deus em vão, ter somente Deus como o único Deus. Então, tudo isso sendo colaborado ali, que a idolatria era um problema gigantesco antes e é hoje. Hoje as pessoas acreditam que a idolatria naquela época era muito mais fácil. Não, hoje está muito fácil. Hoje você liga a TV e você já pode ser um idólatra. Hoje você nem precisa ligar a TV, você pode se fazer um ídolo. Então, muitas coisas hoje, irmãos, a idolatria é o pontinha que Satanás usa para entrar e fazer estragos nas nossas vidas. Então, Deus, sabendo disso, já colocou mandamentos para que prevesse e prevenisse o povo de cair nessa idolatria. O 4º mandamento, você sabe, ficou como sinal de Deus para nós. E do 5º ao 10º é os mandamentos com relação ao próximo. E Deus mostrou muito o perigo da idolatria, tanto naquele povo, quanto mostra hoje para mim e para você. Mas hoje a gente está muito negligente, a gente está sendo idólatra e às vezes nem percebe que estamos sendo. E a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, pois a idolatria vai nos afastar de Deus, fazer com que pequemos e não veremos a face do Pai. Então, meus irmãos, Deus ele mostra na Bíblia e também aqui no dom de profecia que as promessas que ele nos deu só serão realizadas naqueles que creem e fazem a vontade dele. Então, se nós somos ímpios, não receberemos as promessas de Deus.
mas se somos justos, a receberemos. E amém por isso. Uma outra coisa é que a lei foi escrita por Deus na pedra. Deus, ele escreveu na pedra. Obviamente, depois foi passado para Moisés para escrever na Torá e outros lugares. Mas quem escreveu a lei foi o próprio Deus. Isso denota a importância que Deus dá à lei dele. Um outro fator é que a lei é eterna. Muitas pessoas dizem que a lei é só para judeu, porque a lei foi dada no Sinai. Não, a lei foi dada lá no Gênesis, muito antes de fato existir o povo de Israel. Então a lei é eterna. A lei no céu era a lei do amor, era ela que operava todas essas coisas. E os mandamentos são a lei do amor de novo, só que agora de uma forma que o ser humano consegue entender. Então, no céu, Lúcifer, ele cometeu o pecado, ele transgrediu a lei do amor, tá? E depois Deus pegou esses princípios, esses 10 mandamentos, ele resumiu o princípio do amor para que eu e você façamos o correto e não caiamos como Lúcifer caiu. Então nós temos duas alianças. Nós temos a primeira aliança abraâmica, essa é a lei não na pedra, a lei no coração, e nós temos a mosaica, que é a lei na pedra, que essa foi a que foi abolida. Deus não quer que eu e você guarde os mandamentos porque tenho que guardar, ou porque, se eu não guardar eu não vou para o céu, ou isso não, Deus não quer isso. Deus quer que você faça porque Ele deseja estar contigo e você com Ele. Então é simples assim. Nós temos que guardar os mandamentos não porque é obrigado a fazê-lo, mas porque você ama a Deus. Ou seja, o ponto crucial é sempre o amor. E eu gostaria de encerrar com o último texto do primeiro parágrafo, na verdade, do último subtítulo do História da Redenção. Diz o seguinte: Moisés escreveu estes juízos e estatutos na boca de Deus enquanto estava com ele no monte. Se o povo de Deus tivesse obedecido aos princípios dos 10 mandamentos, não teria sido necessário dar a Moisés instruções específicas, que ele escreveu no livro, relativos ao seu dever para com Deus e de uns para com os outros. As definidas instruções que o Senhor deu a Moisés quanto à obrigação do seu povo, uns para com os outros e para com o estrangeiro, são os princípios dos 10 mandamentos simplificados e dados de maneira definida, de modo que eles não precisavam errar. Isso é muito interessante, porque esse texto nos mostra que Deus só queria os 10 mandamentos. Todos os estatutos, as leis civis, todas aquelas leis cerimoniais e etc., elas foram porque o povo não entendia os mandamentos. Então Deus, para que fizesse que eles entendessem melhor, e a mim e a você também, criou várias outras leis, tá? Mas os 10 mandamentos já era suficiente para eles não errarem absolutamente nada. Então é isso que é muito importante para mim e para você, entender os princípios dos mandamentos. Então, princípio não muda, regra muda. Então tem uma diferença aí que eu e você precisamos identificar qual é, tá bom? Mas a lei de Deus é uma lei eterna, é uma lei que sempre existiu e sempre irá existir, e nós seremos para sempre fiéis a essa lei, porque estaremos com o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso, tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês, nos vemos numa próxima e até mais. Tchau, tchau.